Durante muitos anos, o futebol moçambicano nunca recebeu o valor que ele merece. Jogo mal transmitido, pouca divulgação de Moçambola, falta de investimento nas equipes e quase nenhum trabalho de marketing tornam o nosso futebol praticamente invisível. Tanto o produtor local, assim como o torcedor de fora. É praticamente impossível assistir o Moçambola, tanto se você está em Moçambique ou fora dele. Isso me leva a uma pergunta: como é que estaria o futebol moçambicano se ele fosse tratado com seriedade? Será que teríamos clubes mais fortes, jogadores a brilhar em muitos clubes da Europa, ou como é que seria a nossa seleção? Dividimos esse vídeo em 4 capítulos para poder entender desde as bases até chegar lá no topo tudo que o futebol moçambicano precisa mudar até então. Mas antes da gente começar o vídeo, eu sou um dos poucos que tenta fazer o futebol moçambicano mudar, e indo nessa senda eu decidi criar um Instagram do canal. Ou seja, já temos o Instagram oficial do canal onde você pode acompanhar tudo que acontece com o futebol moçambicano, as notícias do futebol moçambicano. Eu criei esse Instagram e estou sempre lá a atualizar tudo que acontece com o futebol da nossa pátria amada. Então, se você quer também contribuir para o desenvolvimento do futebol moçambicano no quesito marketing, você pode ir para lá clicando no primeiro link que está na descrição, ir para lá, deixar a sua curtida, nos seguir, pois isso vai nos motivar e vai fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais para podermos ter mais pessoas alcançadas e tentar de alguma vez fazer com que o futebol moçambicano seja muito conhecido. Moçambique tem jovens com talento enorme e suficiente para poder jogar nas melhores ligas do mundo. Muitos nunca chegam lá porque a maior parte das academias dos clubes não tem as condições mínimas para poder formar esses jogadores. Faltam campos verdadeiros, equipamentos, bolas, ginásios, treinadores qualificados e acompanhamento profissional. Muitos clubes treinam em campos de areia. Balneários são praticamente improvisados e os alojamentos são praticamente fracos, se existirem esse tipo de alojamentos, né? E as melhores academias, os clubes que têm as melhores academias, praticamente são todas elas privadas. Você tem que pagar para poder entrar lá e jogar. Estou a falar de clubes como Black Bulls e por aí vai. É claro que a Black Bulls organiza o caça-talento, mas o caça-talento tem um número limitado de jogadores que eles querem. Por mais que todos os jogadores que vão para lá tenham talento, eles vão poder levar 20, se querem levar 20, só não vão poder levar tudo. E outros têm que pagar para poder se formar, e a maioria dos pais moçambicanos, porque não tem nenhum exemplo de alguém que saiu assim, venceu na vida jogando futebol, acabam investindo mais na educação dos seus filhos e acabam não tirando dinheiro para que esses filhos possam ser formadas em academias, por elas serem privadas. Então, uma das primeiras coisas que precisa se mudar no futebol moçambicano é as bases dos clubes. Precisa se optar cada vez mais na formação de jogadores, precisa se optar cada vez mais em academias que possam transformar o talento que sai das ruas e possam potencializar esse talento. Sabemos que por mais que você tenha talento, se você não tiver um trabalho físico muito bom, não vai chegar a lugar nenhum. E tem tantos outros craques que apareceram por aí que tinham talento, mas porque não tiveram uma disciplina boa, não tiveram um bom acompanhamento, acabaram desistindo e acabaram não se tornando nada no futebol. Então, uma das primeiras coisas que precisa se mudar é ter bases sólidas para poder formar jogadores em Moçambique. A maior parte dos jovens moçambicanos torcem para clubes europeus, não por desprezarem Moçambola, mas porque não tem praticamente onde assistir esse campeonato. Se você perguntar para qualquer jovem moçambicano para qual clube você torce, eles vão dizer Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United e por aí vai. Isso não é problema, inclusive vocês sabem que eu sou torcedor do Barcelona. Mas se você perguntar para eles acerca do futebol moçambicano, nenhum deles vai te dizer para qual clube torce, porque a maioria desses jovens chega a nem a conhecer os clubes que praticam o futebol moçambicano. Por quê? Porque parece que a estrutura do futebol moçambicano faz de tudo para que esses clubes não sejam conhecidos. Por exemplo, eu não entendo porque até os 10 de hoje o Moçambola tem que ser transmitido em sinal fechado. Para mim, o Moçambola não está em nível de você ter que pagar a uma TV para poder assistir o Moçambola. Para mim, o Moçambola não está nesse nível. Então, tinha que se transmitir o Moçambola no YouTube, no Facebook, de forma com que muitos possam conhecer, possa ganhar mais audiência, e talvez essa audiência, esse marketing, essas transmissões todas que estarão cada vez mais presentes na vida dos moçambicanos pudessem fazer o campeonato ser um pouco atrativo. Talvez daí pensaria-se já em poder levar o Moçambola para o sinal fechado. A segunda coisa que tem que se mudar são essas políticas de transmitir o Moçambola em sinal fechado, começar a transmitir o Moçambola em qualquer lugar. Essa é a segunda coisa que tem que mudar. A audiência, Moçambola precisa ser transmitido no YouTube. Se você concorda comigo, comenta aí, Moçambola no YouTube, e marque todos os dirigentes do futebol moçambicano para eu possa ver. Estamos cansados de assistir Moçambola em sinal fechado. No nível profissional, a realidade continua dura. Em pleno 2025, ainda temos equipes de Moçambola que treinam em campos de areia, não possuem centros de treinamento, não possuem alojamento, não têm ginásio, acumulam salários atrasados, jogam em estados praticamente degradados, nem são estados, né? Porque estados em Moçambique só temos 2, jogam em campos degradados, não tem departamento médico eficiente. Sabemos que quando o jogador se cai em campo e se lesiona, né, vão colocar gelo nele, não tem mais nada para colocar. Não tem analistas físicos, psicólogos que possam sentar com os jogadores a aconselhar quando a mente não está a bater bem.
bem, não temos praticamente nada disso em clubes. Exemplos de alguns estados que precisam de manutenção e melhoria: Posto de Sol, Zimpeito, estados provinciais, tipo esse mal da 25 de setembro, sei lá por lá onde, são os estados que precisam realmente de manutenção e que nem poderão ser aprovados para poderem jogar Moçambola. Então, a terceira coisa que precisa mudar é a organização dos clubes. Os clubes precisam ter estrutura para poder praticar futebol. Não tendo todas as coisas mencionadas já abaixo, isso acaba refletindo na seleção. A seleção tem falta de organização, são calendários irregulares, são prémios prometidos e nunca são entregues esses prémios, projetos mal definidos, conflitos internos, jogadores recusando convocações por causa de todos esses conflitos internos que a seleção apresenta. Mesmo assim, conseguimos, graças a Deus, estar no CAN 2023, graças ao trabalho árduo do Chiquinho Conde, que conseguiu resgatar a motivação, né? Ele primeiro conseguiu devolver a alegria para a seleção moçambicana de futebol, mesmo enfrentando todas as dificuldades que todo mundo que assiste o futebol moçambicano é testemunho. Então, se não se tem uma boa base, os clubes não têm uma boa estrutura, não se faz marketing, não tem como a seleção ser uma seleção poderosa. E é por isso que atualmente tem-se optado muito por naturalizar os jogadores que vêm de fora para jogar na seleção. E o que é mal, mas o que faz com que se naturalizem muitos jogadores é a falta de competitividade que o Moçambola tem. O Moçambola não está nem no top 30 dos campeonatos mais competitivos da África. Temos 54 países aqui, nós não estamos nem no top 30. Moçambique tem talento, paixão, história, mas falta estrutura, planejamento e um investimento para que os jogadores possam dar certo. Se pelo menos conseguir-se fazer essas coisas que eu mencionei aqui, vamos poder ver o nosso futebol mudando e evoluindo para um cenário diferente. Se você concorda com pelo menos uma das coisas que eu disse aqui, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, siga a gente no Instagram, pois lá estamos a produzir vídeos, estamos a produzir conteúdos bons que vão te agradar. E você também vai ajudar esse ecossistema de fazer com que o futebol moçambicano seja mais competitivo. Não se esqueça de se inscrever, nós falamos no próximo vídeo. Fui! É hasta la vista. Hasta la vista! Estou há um tempo sem gravar vídeos que esqueci.